Francilene Leonel Campos. Eu sou filha de Dona Raimunda Leonel Campos e seu Jesus Campos. Eu sou filha de uma professora de História e de um autodidata em mecânica que trabalhava em concessionárias, portanto comerciais, né? Eu sou criada por esse casal que investiu em mim desde o início, na educação, não só em mim, mas no meu irmão também. E estou aqui para falar um pouco dessa minha história, daquilo que foi significativo em mim e que transformou na pessoa que eu sou hoje. Eu não sou tão velha, mas também não sou tão nova. E nós tínhamos o costume de brincar na rua, com as crianças das casas ao lado, sempre tutorada, monitorada por alguém, né? Mas não com toda essa preocupação que hoje em dia a gente percebe nas famílias brasileiras, né? Então, eu brincava com meu irmão um ano mais velho, às vezes brincava com ele dos brinquedos dele, embora muitas vezes eu divergia, porque ele queria jogar bola e eu queria brincar de boneca. Mas brincava com as crianças também na rua, de pular corda, de pular amarelinha. Eram atividades que a gente fazia com muita tranquilidade na época. Outras brincadeiras, você conversando, falando, eu me lembrei de algumas vezes que eu brincava com as primas ou com os primos, que também moravam em bairros próximos, de brincadeiras também, como fazer comidinha, né, casinha, e era algo assim, muito sadio, muito tranquilo. Ler histórias? Não tanto. Minha mãe, às vezes, mas não muito, porque ela não tinha tempo. E tem uma brincadeira que eu fazia, que eu ainda me lembro com muito carinho, era com meu pai. Eu, meu irmão e meu pai, a gente jogava muito baralho. Então, havia momentos em que minha mãe ia trabalhar como professora, trabalhava de forma, né, frequente e muito intensa. Já naquela época exigia-se do profissional que é professor isso. E aí meu pai ficava conosco à noite e eram noites muito agradáveis, que a gente brincava mesmo. E o que ele sabia ensinar, ele ensinava. Porque ele não queria que nós saíssemos também à noite. Eu me lembro isso com muito carinho e com muito desejo de que essa convivência também fizesse parte de alguns lares, a sadia convivência com seus pais. Com meu pai eu tive. Minha mãe, como professora, não teve tanto tempo de nos dar assistência, né? Mas eu me lembro muito bem, muito bom mesmo. Eu sou natural de Teresina. E minha casa, a casa da nossa família lá em Teresina, ficava perto do Rio Puti. Então, aos domingos, até os meus 9, 10 anos, portanto, 10, 11 anos do meu irmão, meu pai, pela manhã, domingo pela manhã, nos levava para tomar banho no rio, né? E desde então, desde sempre, né? Desde criança, que a gente já tem essa sadia convivência também com a natureza. A casa que eu passei a infância, que eu tenho lembrança, já foi a segunda casa da família, né? Meus pais mudaram de um bairro para outro, de 2 anos até creio que os 16 anos eu fiquei nessa casa. Bairro Cidade Nova, na cidade de Teresina, na zona sul de Teresina, que fica mais ou menos perto do bairro Cristo Rei, um pouco antes do estádio Albertão, mais ou menos assim, a localização. Era uma casa simples, que, por incrível que pareça, naquela época não tinha tanta preocupação com segurança, então nem portão havia, portão fechando a casa, nem aquele muro, né, que nos isola hoje, nem cerca elétrica, nada disso. Uma casa com alguns 3 quartos, uma casa que tinha assim, uma estrutura um pouco estranha, porque meus pais conseguiram comprar o terreno com muita dificuldade. Então, eles foram construindo aos poucos, né? Foram meio que alongando a casa, no sentido do fundo, e ela ficou com uma estrutura um pouco, digamos, limitada. Mas uma casa o suficiente para a gente, para a nossa família pequena, pai, mãe e 2 filhos, né? Minha mãe e meu pai, apenas nós 2.
a minha escolinha era Instituto Nossa Senhora do Carmo. Era uma escolinha particular que ficava no bairro próximo. Minha mãe e meu pai queriam encontrar uma forma alternativa e, ao mesmo tempo, que não ficasse muito longe do nosso bairro, porque também a gente não tinha condição de ir para um bairro muito distante. Escola pública havia, mas era muito concorrida na época. E era aquelas escolas de bairro que surgem e que os pais... eu vou colocar aqui porque é mais perto. Instituto Nossa Senhora do Carmo. Era um bairro próximo. Nós morávamos no bairro Cidade Nova e a escolinha ficava no bairro Pissarra, né? É próximo, mais ou menos próximo. Mas assim, às vezes meu pai ia nos deixar, às vezes a mamãe ou alguém próximo, né? Que mamãe sempre tinha uma irmã, porque a família dela era grande, digamos assim. As irmãs, são 5 irmãos. E aí alguma tia minha ou alguém que estava naquele momento me ajudando, ou ajudando a mamãe, né? Ele nos levava. Então, durante metade desse tempo que eu fiquei lá, não tinha ônibus ainda não. Depois é que passou a ter um transporte público e aí a gente começou a ter um pouco mais de independência, apesar de tão pequenos, mas mamãe e papai logo nos ensinaram, se vira, no sentido, eu não posso pegar vocês todo o tempo, eu tenho que trabalhar, então tem que dar um jeito. Naquela época se podia. Por quê? Porque não havia tanta insegurança. Hoje, tudo mudou de figura. Mas o Instituto Nossa Senhora do Carmo, apesar de ser uma escola privada, tinha o necessário, inclusive tinha uma formação até razoável, não era melhor. Mas eu entrei no jardim, na época chamava jardim, que no jardim 1, jardim 2, aí fiz primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, que hoje, e preparando para entrar em outra escola, porque lá não tinha o fundamental, que hoje é o fundamental 2, né? Só tinha o fundamental 1. Então eu fiquei no Instituto Nossa Senhora do Carmo até o quarto ano. Depois, ou quarta série, né? Na época. Depois é que eu fui para uma outra escola. Eu fui para o Colégio Diocesano, ou Colégio São Francisco de Sales, em Teresina também. Colégio que tinha uma história bonita, de uma formação qualificada, mas para entrar tinha um seletivo. E minha mãe conhecia algumas pessoas lá e sugeriram, olha, a formação educacional lá é muito boa, só que tem que passar no teste. Se ela passar no teste, ela fica com bolsa de estudo. E entra claro, né? Ingressa na escola. E assim eu fiz esse bendito desse teste e passei. Meu irmão também passou. E entrei no Colégio Diocesano e fiz todo e fiquei por lá. O Fundamental 2 e o ensino médio. E morrendo de medo de ficar reprovada, porque se eu ficasse reprovada eu perdia a bolsa de estudo. E meus pais não tinham condições de nos manter em uma escola daquele padrão, né? E assim eu fui dando passos. Fiz Fundamental 2, o ensino médio, e fiquei lá até 1985. E com apenas 16 anos, só dando prosseguimento, com 16 anos eu entrei na universidade. Fiz o que na época chamavam de vestibular, né? Que não é como o de hoje, 2 dias só, né? Porque no final de semana assim diz, não, eram 4 dias e entrei para o curso de engenharia agronômica, porque eu, como rebelde, não queria ser professora, né? Imagina que eu vou seguir os passos da mãe, não, porque aquilo, né, é muito difícil, e eu tinha esse olhar na época, né? E me encantava muito com a natureza, porque interessante, eu tinha 2 referências em casa. Alguém tida como educadora, professora de história, gostava de leitura, e alguém com uma forte, quase que total afinidade com a natureza, que era meu pai. Gostava de animais, gostava de pescar, gostava de plantar, né? E assim eu fui criada nesse ambiente. Quando chegou no período de discernir o que eu ia fazer para vestibular, eu fiquei, bom, eu não quero ser professora,
mas eu gosto de natureza. Ele falou, ai, mas e agora? Mas a mamãe faz tudo tão certinho, né? Tão planejado. Eu falei, ah, não, eu vou para engenharia agronômica. Pesou muito mais. E entrei para fazer agronomia. Em 1986, eu fiquei por lá 4 anos e meio, quase 5 anos, porque teve um período de greve, e me formei em 1991. Te falo que eu nunca quis ser professora. Por quê? Porque minha mãe era professora. Aí eu via todo o fardo dela. Sinceramente, gente. Final de semana, estava lá corrigindo coisa. Nas folgas, em vez de estar conosco, estava lá se preparando aula, preparando isso, planejando isso. E ela chegou para mim já quase entrando na idade adulta, e ela já diretora de escola, disse assim, olha, você não quer dar umas aulas de ciência? Eu digo, não. Quero o quê? Não, mãe, esse trabalho é muito exigente. E ela disse, mas por quê? Eu acho que pode dar certo. E eu, não. E eu olhava o meu pai como comerciário. Eu digo, eu acho que eu vou ser comerciário. Eu não tinha muita noção do ser profissional, exatamente o que eu queria. Mas eu olhava para frente, tendo como exemplo os pais da gente, né? Eu digo, não, acho que minha mãe trabalha demais. Meu pai trabalha demais, mas pelo menos à noite ele tá com a gente. Eu queria eles para mim, né? Os filhos querem os pais para si, e ela não podia dar atenção. Mas eu sempre admirei muito minha mãe como professora. E o exemplo que ela me deu, ou nos deu para a família inteira, ela como matriarca da família praticamente, foi um exemplo que, meu Deus, gerações e gerações da família Leonel vai se lembrar. Eu fui sair do Piauí para o estado de São Paulo. O Piauí, o mais pobre da federação, o estado de São Paulo, na oportunidade, era um dos mais ricos da federação brasileira, né? Mas não era só isso que nos diferenciava deles na época, sem querer ser injusta hoje, sem querer fazer julgamentos. Eu tive que, chegando lá, me deparar com realidades de preconceitos. Isso é fato. Porque, entenda o olhar dele. Mulher nordestina, parda, que é como me chamo, né? Me chamo de parda, ou preta. Engenheira agrônoma, que é um ambiente muito masculino. E um curso, na época, um curso de genética, que não é considerado um curso simples. É um curso relativamente complexo, dada a própria densidade do estudo, né? A genética, não vou mentir para vocês, não é uma disciplina trivial, não é, né? Exige uma certa atenção dada a densidade, como outras também. Então, quando eu cheguei lá, e uma outra cultura, eu de uma outra cultura, quando eu cheguei lá, eu me deparei com isso. Como eu fui direto para Exalc, eu tive que lidar com alguns ambientes, eu diria, de preconceito, mas eu lidei bem com isso. Eu acredito que lidei bem. Mas comentários como... e aí, Piauí, você viu lá? Choveu ontem. Eu falei, você tirou foto da televisão? Eu falei, a gente se assusta, né? Quando vem um ambiente de discriminação que você não está acostumado. Eu falei, você foi para chuva? Ou então quando chovia, são poucas pessoas que fizeram isso, tá, gente? Mas essas me marcaram porque feriram, né? Feriram a minha história, feriram de onde eu vim. Eu falei assim, você foi com guarda-chuva? Choveu ontem aqui, você pegou o guarda-chuva? Você tirou foto? Não sei o quê. Então, todas as vezes zoavam. Mas eu não via nessas pessoas, naquela oportunidade, essa maldade que hoje algumas vezes eu percebo. Talvez seja um preconceito velado, né? Talvez ele não conseguisse nem se entender muito bem porque que ele agia daquela forma, ou aquelas pessoas agiam daquela forma. Então, em alguns momentos, no início da minha caminhada lá, em outro estado, eu tive que passar por isso, mas sempre com muita esportividade. Ele vinha com uma brincadeira e eu vinha com outra. Mas depois é que eu fui percebendo, eu falei, poxa, ele não estava brincando, né?
Nossa. E houve uma época que eu pensei, eu acho que eu não vou aguentar. Eu acho que eu vou desistir. As comidas diferentes, eu doida por uma farinha, ir lá sem farinha. Aí, às vezes, a mamãe mandava pelo correio farinha de mandioca para mim. Ou então aquela massa para fazer cuscuz de arroz, que eu gosto muito. E lá não. Lá tinha um outro cuscuz. Enfim, me adaptei com os alimentos. Mas os alimentos de lá também foram muito nutritivos, muita salada. Eu aprendi a comer bastante verdura lá. Não que eu não comesse aqui, mas lá eu comi bastante. E fui aprendendo também outros hábitos alimentares. Bom, nem tudo foi ruim, claro que não. Teve esse momento? Teve. Mas em grande parte das vezes, sabe, Miriam, eu via que as pessoas à minha volta estavam em uma busca, como eu, né? Uma busca de um espaço profissional, uma busca de ser melhor a cada dia. E era o jeito delas, porque alguns de nós agem assim, porque não sabe fazer diferente. Alguns de nós não sabem fazer diferente. Né? Hoje eu olho para trás e disse, puxa vida, se fosse outra pessoa eu não teria aguentado. Mas eu estava determinada. Eu só ia sair do estado de São Paulo com meu mestrado e doutorado. Nem que isso me custasse. E custou, mas saí. Minha juventude ela foi muito... eu acho que o período, não sei se é isso que você está querendo saber, mas o período que eu tive mais oportunidade de lazer foi um pouco antes de entrar na universidade, no ensino médio. Porque até lá, as minhas atividades de lazer eram resumidas no ambiente familiar. Né? Ficavam por ali, com os primos, com minha mãe, meu pai, enfim. Saíamos de vez em quando, não sempre, que mamãe nunca podia. Meu irmão tinha já umas amizades também. Já. Então, era muito próximo à família. Já no ensino médio, aí sim, aí o lazer ficou mais frequente, saía com algumas amigas, alguns amigos. Quando eu era jovem, mais jovem, porque eu continuo jovem, né, gente? Quando eu era mais jovem, eu gostava de ir para esses ambientes que tem barzinho e música ao vivo. Sempre amei MPB. Amo música popular brasileira. Quer perguntar o nome do meu cantor favorito? Digo, Geraldo Azevedo. E aí a gente ia para esses barzinhos, num ambiente sadio, conversava, ria, mexia com a vida do outro e era sempre muito saudável, sem muita preocupação, pelo menos com a insegurança. Mas era mais ou menos isso na juventude. Como criança eu já defini mais ou menos como era o meu ambiente de lazer, mas foi isso. Olhando para trás, se você me perguntar se eu tive uma infância de muito lazer, eu diria que não, muito não. Mas eu tive o suficiente, claro. Não, poderia ter tido mais, sim, mas meus pais também não tinham essa disponibilidade toda e nem as pessoas que estavam conosco. Então, não foi tanto lazer. Vários professores me marcaram. Ou alguns que, de fato, revelaram para mim que ser docente vai muito mais daquela ilusão que eu tinha ou daquele pensamento errado de que é algo enfadonho, cansativo, monótono e que não traz nenhuma realização. Primeira pessoa foi a minha própria mãe. Embora eu a visse se debruçando em cima dos planejamentos, execuções das atividades como professora, ela era feliz. Ela era feliz, só que eu achava que aquilo não era para mim, mas eu olhava, ela era feliz. Ganhava pouco? Sim, mas mamãe vivia com um sorriso no rosto quando ia trabalhar e quando voltava, embora cansada. E a segunda pessoa, quando eu estava na escolinha, Dona Bernarda, do Fundamental 1. Eu nunca fui tão bem tratada por um ser humano, enquanto professor, como eu fui tratada por aquela senhora. Eu era criança, mas eu ainda me lembro dos traços dela. E lembro de como eu fui gentilmente tratada.
Em meio às minhas dúvidas, no momento em que eu, dava trabalho, Dona Bernarda estava ali para me acolher, para ensinar o caminho, para apontar a direção. Lembro demais. Saindo do Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, teve Padre Florencio, lá no Colégio Diocesano, professor de Química. Homem respeitado na sua área, mas com um senso de responsabilidade e retidão que eu nunca vi igual. E um professor por excelência. Ensinou muito na época, não só a química, que era exigida como preparatório para o ensino médio, mas a postura de vida, com sua conduta, a disciplina, que alguns de nós se dizem, eu não preciso disso, mas para estudar preciso de disciplina. Foi com o Padre Florencio que eu aprendi a disciplina de estudar. E entrando na faculdade, vários, pelo menos posso citar 2. A minha mentora profissional, professora Regina Lúcia Ferreira Gomes, professora de genética e melhoramento de plantas. Exímia professora, muito responsável, atenta às realidades dos alunos, principalmente no quesito formar melhor para um mercado de trabalho competitivo. Uma outra pessoa que nem era da área de genética me chamou a atenção, professor de hidráulica, Luiz Gonzaga. Disciplina super complexa, cheio de números, sobe e desce de deduções, mas ele tornava aquilo difícil suave. E aí eu fui aprendendo que a docência não é esse bicho de 7 cabeças, como se dizem que é. E que, de fato, é possível sentir prazer fazendo aquilo que, para alguns, é difícil, mas para outros, como eu costumo dizer sempre, se a gente for colocar e medir a relação custo-benefício, se o benefício é maior do que o custo, vale a pena, Vale a pena. Apesar de muitas vezes nos custar, mas vale a pena. Algumas dessas pessoas, sim, que me lembro agora. No mestrado e no doutorado, eu vivi num ambiente eu já até não falei disso, mas saí da graduação, fui para a Embrapa como estagiária de iniciação científica. Lá eu tive um aprendizado de um profissional, eu acho que não existe nem palavras para definir aquele profissional que eu tive a oportunidade de trabalhar, Dr. Francisco Rodrigues Freire Filho, uma referência mundial em melhoramento genético de feijão calpi, mais uma pessoa de um caráter fora do normal, ética acima de tudo. Me apaixonei bastante por essa área também, desse lado ser profissional que a gente muitas vezes não olha, mas é que faz toda a diferença, a ética. Quem é aquele profissional que comigo está? E o que ele traz para mim, o que ele deixou em mim, eu levo, como também a professora Regina, eu trago até hoje, inclusive encaminhando para vocês, prováveis alunos orientados meus. Então, eu saí da universidade, fui para a Embrapa, de lá eu fui para São Paulo, em Piracicaba, fiquei por lá uns 7 meses, fazendo estágio após a graduação, também bolsista do CNPq, e só após esse estágio na Exalc, na USP, em Piracicaba, é que eu fui fazer mestrado e doutorado na Unesp de Jaboticabal, em São Paulo. Estando no mestrado e doutorado, ainda fazendo memória às pessoas que foram importantes para mim, algumas eu lembro com respeito. O professor João Carlos de Oliveira, melhorista genético de Maracujá, profissional também muito, muito competente, pessoa reta, de uma índole e de um caráter fantástico.
meu próprio orientador, o professor Antônio Orlando de Mauro, muito competente, eficiente no que fazia e no que faz. Eu não sei se o professor já se aposentou, o professor João Carlos eu sei que sim. E lá eu permaneci no mestrado e doutorado, tendo boas referências, mas muito mais do que isso, gente, tendo uma base muito sólida de formação profissional, mas também de formação de caráter. Porque esses que eu citei anteriormente, constantemente vinham à minha memória, me fazendo lembrar que profissional deveria ser. E neles, nos momentos de dúvida, em que, o que eu faço, eu lembrava, puxa, se fulano estivesse aqui, provavelmente ele fosse fazer isso. E eu tinha um norte, eu tinha uma pegada para seguir. Quando terminei o doutorado, eu retornei para o Piauí. Poderia ter ficado lá? Poderia. Ter insistido, entrego currículos em alguns ambientes, até fui em uma cooperativa de produtores que estavam acolhendo currículo de engenheiro agrônomos. Tentei uma vez fazer uma seleção lá em São Paulo para trabalhar em uma multinacional. Eu acho que se eu tivesse insistido, talvez tivesse conseguido, já com o título de doutora na mão. Mas aí eu pensei assim, aqui já está cheio de doutor, lá no Nordeste ainda não. Isso era 2001, finalizei o doutorado em 2001. Falei, olha, tem muito doutor aqui, talvez fosse interessante eu retornar para o Nordeste e tentar lá, porque eu sei que não tem tantos doutores ainda, naquela época, né? Há 23 anos atrás. E assim eu fiz. Eu retornei e ao retornar eu fiquei 6 meses desempregada ainda, sendo doutora ainda, né? Saí distribuindo os currículos nas faculdades, não haviam tantas faculdades particulares em Teresina, que eu voltei para Teresina. Mas 6 meses depois, eu tive a oportunidade de ter uma entrevista com o reitor da UESP, na oportunidade, professor Jonatas de Barros Nunes. E ele gostou de mim, foi com a minha cara. E me admitiu como professora visitante do curso de Biologia lá da UESP de Teresina, meu primeiro emprego. Então, fui admitida como professora visitante da universidade, no curso de Biologia. E aí, quando eu estava... Isso por 1 ano, né? O contrato era de 1 ano. E aí, quando eu estava para finalizar o contrato, eu passei num seletivo para a professora substituta da UFPI, também de Teresina. Também no curso de Biologia, e nesse caso, para a cadeira de Biologia Geral, em que eu tinha que ministrar Biologia Geral, Genética, Biologia Celular, eu tinha que ministrar. E Evolução, eram as 4 disciplinas. Então, esse foi o meu primeiro emprego. E até muito agradeço ao professor Jonatas, porque e a gente tem que aprender a dar valor, né? Foi a primeira pessoa que acreditou em mim. E eu percebi isso claramente nele. Ele nem sabia quem eu era, foi só pelo meu currículo e uma entrevista. Né? E é importante isso. Isso me deu motivação, porque quando a gente sai recém-formado, a gente fica um pouco desmotivado, porque imediatamente não encontra um emprego sonhado, desejado. E vem logo aquele medo. Falei, será que deu certo? Esse tempo todinho estudando. Né? Preocupação vem. Eu também, mesmo jeito. Imagine, doutora, né? Mas desempregada. Até que encontrei essa oportunidade e, a partir daí, as portas foram se abrindo. Concursos apareceram. Apareceu um concurso, eu fiquei lá até 2002. Em 2003, surgiu um concurso para professora efetiva da UESP, nos campos, né? No Piauí, e um dos campos que foi aberto foi aqui em Parnaíba. O concurso público. Foram vagas para o curso de agronomia. Isso em 2003. E eu fui aprovada como professora efetiva.
E entrei como professora da UESP e fiquei lá de 2003 até 2006. Em 2006, houve a expansão da Universidade Federal do Piauí, e houve um concurso aqui, na então UFPI, e eu passei novamente na área de genética e pedi exoneração da UESP e vim para cá. E desde então estou. Eu tenho uma marca comigo que é uma espiritualidade que eu desenvolvo, né? Eu sou cristã católica, então eu ficava pensando assim, olha, meu Deus, se eu conseguir um emprego que tem um salário digno, uma coisa certa, o que minha mãe puder, que minha família puder, eu vou colaborar. E quando surgiu essa oportunidade, com certeza, porque minha mãe e meus pais me ajudaram minha vida inteira, né, financeiramente. E eu dizia comigo, né, e com Deus, se isso acontecer, com certeza vai ser uma grande bênção e eu vou ter oportunidade de ajudar a minha família, né, pelo menos a minha mãe e meu pai. Ela não precisava tanto e ele também nem tanto, mas dentro de mim vinha isso, né? E realmente, nos momentos em que houve oportunidade, isso aconteceu. Sim, fui casada há 12 anos, não tive filhos e foi bom enquanto durou. Foi lá em São Paulo que eu o conheci, na cidade que eu fazia mestrado e doutorado. Ele era de uma outra área, da área de saúde, né? Eu o conheci em um ambiente de igreja, né? Porque eu sou católico, acredito que ele ainda continue católico também, não sei. E namoramos, noivamos e casamos lá. E quando eu vim de São Paulo, eu já vim casada, em 2001, quando eu vim. Era uma pessoa diferente de mim, pensamentos bem diferentes, mas eu avalio que houve um aprendizado mútuo. Foi uma época importante, como é um casamento, um passo muito importante dado por uma mulher ou por um homem, e que me fez aprender muito sobre as relações humanas, como se comportar diante das diferenças. Aprendi também muito que a gente precisa, muitas vezes, ceder para ganhar. Muitas vezes a gente precisa ter esse olhar de é necessário estar ao lado, nem à frente, nem atrás. Precisa ficar do lado da pessoa. Foi um momento de muito aprendizado na minha vida conjugal, né? Me perguntaram um pouco antes, né, como eu tinha conhecido. Conheci no ambiente de igreja, eu era coordenadora de um grupo de jovens, de oração, e ele fazia parte do grupo, lá em São Paulo ainda. Tive um convívio com a família dele, um convívio também muito sadio, de reuniões ou de almoço aos domingos. Enfim, a partir daí foi só crescendo o sentimento até a gente se casar e nós voltamos para cá, para o Piauí, em 2001, né? Os dois desempregados, porque ele abandonou tudo que ele tinha lá e eu com os diplomas na mão, mas ainda não empregada. Mas ele de uma outra área, por ser de uma outra área, a gente pode até pensar assim, é difícil, né? Alguém que não entende muito você. Não, mas até de certa forma foi bom, porque a gente se entendia, no sentido de que eu aprendia muito com a área dele, né? Que ele era da área de enfermagem, e o contrário também acontecia. Então agora eu trabalho no ensino, na pesquisa e na extensão, né? No ensino, eu sou professora do curso de licenciatura em Ciências Biológicas para a disciplina fundamentalmente de genética básica, mas também ministro da disciplina de bioética. Enquanto professora, eu estou muito preocupada com a formação desses profissionais biólogos, potencialmente professores, tanto no ensino de ciências quanto no ensino de biologia. Claro, ligado mais à minha área,
mas não deixo de também atuar enquanto professora na parte de bioética, orientando alunos nos seus TCCs nessas áreas. Isso no ensino. Na pesquisa, eu desenvolvo, e esse é o ambiente que nós estamos, é o Laboratório de Genética Vegetal e Ensino. Eu desenvolvo 2 projetos que eu chamo de projetos mãe, né? O projeto mãe de pesquisa do LAGEVEM. É um dirigido às estratégias de ensino para o ensino de ciência e biologia, dentro das temáticas de genética, porque nós sabemos que existe genética tanto no Fundamental 2 quanto no ensino médio. Então, em um dos projetos aqui do LAGEVEM, eu estou preocupada em montar estratégias didáticas ou elaborar junto, né, construir esse conhecimento junto com os orientandos de estratégias que favoreçam, que promovam o ensino-aprendizagem, né? Essa é uma das vertentes desse laboratório, e alguns banners que estão aqui à minha frente tratam muito bem disso. Outro viés, outro projeto de pesquisa desse laboratório é mais dirigido à minha área de formação na pós-graduação. E aí, nesse caso, eu trabalho com melhoramento genético de espécies comerciais e, atualmente, a espécie que eu tenho investido no melhoramento genético, em parceria com o FPI, com os profissionais de lá, é o feijão-fava, que tem despontado como uma alternativa de uma cultura que é uma leguminosa, portanto, tem uma fonte proteica razoável, e outros benefícios que a cultura pode promover, né, uma vez que o agricultor possa dispor. Mas ainda está em fase de domesticação, em fase de descobertas, de como lidar. O ciclo ainda está muito longo, precisamos encurtar esse ciclo, e uma série de outros desafios do melhoramento genético para a espécie, né? Apontei apenas alguns. Então, aqui eu desenvolvo pesquisa tanto na área morfológica, dirigida ao feijão-fava, quanto na área de biotecnologia, ou utilizando ferramentas moleculares para investigar melhor a cultura da fava, do feijão-fava, e as suas potencialidades na região do APA, na área de preservação ambiental ou nas regiões circunvizinhas, né? Esses são os 2 projetos mãe do LAGEVEM que amparam os mini projetos. Então, esses 2 projetos mães, se utilizando, no caso do feijão-fava, tanto o melhoramento tradicional como o melhoramento utilizando ferramentas biotecnológicas, e esse do ensino de ciência. Esses 2 projetos, os 2 passaram pelo Comitê de Ética, tá? E esse de fava, inclusive, pelo CIGEM, de modo que conferissem autorização para desenvolvimento das pesquisas sem nenhuma preocupação em infringir alguma lei ética, né? De invadir o espaço da ética. Com relação à extensão, tem 2 projetos também que a gente atua, eu junto com um grupo de alunos. Um deles, que está com mais ou menos 1 ano e meio, a 2 anos, que é o Vamos às Favas, que é um itinerário percorrido nas regiões circunvizinhas do estado, onde eu e os meus orientados vamos às casas de sementes, conhecidas como casas de sementes na região do APA, coletamos as variedades de cultivo tradicional dessas espécies de feijão-fava para montar um banco de germoplasma, ou podemos dizer assim, um banco de sementes aqui, das diferentes variedades coletadas nas áreas de comunidades quilombolas, assentamentos rurais, pequenos agricultores, e nesses ambientes também na região do APA. Já temos percorrido algumas cidades e comunidades e continuamos esse projeto ainda hoje. O bolsista extensionista é o Bernardo, atualmente, mas antes era a Cristina. Inclusive, esse projeto teve uma aceitação, uma premiação, 3º lugar no último evento aqui da universidade. E, claro, não menos importante, mas bastante marcante, é o projeto de extensão
de autoria do coletivo BioSaber, em que eu sou apenas um representante desse projeto. Eu estou olhando para você agora na câmera, mas diante de mim tem 3 componentes brilhantes do coletivo BioSaber, pessoas que trabalham comprometidas com a divulgação do conhecimento científico. Então, o coletivo BioSaber, eu comecei a fazer parte dele em maio de 2020, em plena pandemia, o coletivo surgiu, e ele tem se despontado como, de fato, eu diria que, até escrevi um pouco outro dia no Instagram, como um insight muito próprio de quem está preocupado com a realidade dos mais desprotegidos, né? O coletivo BioSaber é formado por estudantes, por professores, pessoas que têm em mente que a ciência ela pode e deve transformar realidades e que precisava naquela época de divulgação, né? E depois disso outras ideias surgiram e o coletivo sugeriu que eu pudesse coordenar as ações do coletivo dentro da UFDPar. E assim o faço na medida das minhas possibilidades, né? Contribuindo minimamente mesmo para que o coletivo possa, pelo menos, ter a visibilidade que precisa e deve ter. Então, essas são ações no ensino, pesquisa e na extensão, e fora isso, eu desenvolvo uma atividade de gestão na Pró-Reitoria de Extensão daqui, em que sou chefe da divisão de integralização curricular da extensão. Nome muito bonito para dizer que a extensão precisa fazer parte dos currículos de todos os cursos de graduação. E isso não é uma determinação minha, é determinação do MEC desde 2018. O MEC instituiu que os cursos de graduação devem ter na sua grade curricular pelo menos 10% do conteúdo da grade, da carga horária ser destinada à extensão. Então, eu fui convidada desde 2021 para colaborar com esse processo. Não sou eu sozinha, é um grupo de pessoas, mas eu também desenvolvo ações nesse sentido. Então, atuo tanto no ensino, na pesquisa, na extensão, como na gestão. Já fui coordenadora, né, detalhe, já fui coordenadora do curso de Biologia em 2013, de 2013 a 2015, e me parece que um pouco antes eu fui vice de uma outra gestão na coordenação. Essas são basicamente as minhas ações aqui na universidade, né? Atualmente, além disso, o projeto Vamos às Favas, ele foi encaminhado como proposta para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e foi apresentado lá, junto com o programa Agroecologia. E foi aprovado pelo MDA. De modo que agora esse projeto integra o programa Agroecologia e nós estamos já em vias de começar as viagens para a implantação das ações de agroecologia nessas regiões, nas regiões circunvizinhas daqui. As cultivares ou características de algumas plantas que estão sendo submetidas a um programa de melhoramento genético, elas podem ser controladas por fatores ambientais, né? Os fatores ambientais, eles podem ser determinantes, principalmente nas características de espécies que têm muitos genes envolvidos na ação daquela característica. Por exemplo, característica produtividade de grãos. Característica produtividade de grãos é fortemente influenciada pelo ambiente. Então, significa dizer que existem muitos genes envolvidos, que fatores ambientais podem interferir nisso. Entenda-se como fator ambiental tudo que não é genético. E aí, considera-se condições edafoclimáticas, de solo, de clima, precipitação, podem interferir. Podem interferir não só no processo de melhoria genética daquela espécie, né, no sentido de alcançar mais rápido o que eu desejo, porque um fator ambiental pode interferir na análise, bem como um fator ambiental pode mascarar o efeito de um gene, né, e isolar
isolar a gene de características que são muito influenciadas pelo ambiente é um grande desafio para o melhorista. Quanto mais a gente controlar o ambiente, impedindo que ele influencie na expressão de uma característica, melhor. Então, sem dúvida. De um tempo para cá, eu tenho percebido que as condições climáticas, elas têm interferido, sim, em qualquer atividade que é feita no ambiente natural. Não é só a minha, do melhoramento genético, não. Então, por exemplo, estou agora estudando feijão favo. Tenho vários métodos que eu aplico no campo, ok? Mas nesse campo, ele precisa ter uma precipitação pluviométrica regular, tem que chover quando tem que chover, tem que ficar no ambiente seco quando é na fase de maturação. Então, condições como essa, de alterações climáticas, de precipitação, comprometem a obtenção do produto final, que é o próprio grão. Então, isso já é bastante comprometedor. Às vezes chove de menos e às vezes chove demais. Eu lembro que em 2018, nós fizemos um plantio na Fazenda de Ciências Agrárias da UESP, né? Pedi um auxílio a eles lá, fiz um plantio. Choveu demais. O que aconteceu? Surgiu uma doença. Graças ao aumento da umidade, a antracnose desenvolveu logo no período do florescimento e do enchimento de grãos. Perdi praticamente toda a lavoura. Então não tive como pegar dados de produção, porque nem chegou a produzir, porque a doença cometeu a lavoura. Em consequência de um aumento excessivo de precipitação, que resultou no aumento de umidade. Ou seja, então, ao longo do tempo, eu fui percebendo aqui nesses 20 anos, só tomando como esse exemplo aqui, né? Que de fato as condições ambientais elas comprometem bastante, né? Fora outras realidades, né? De outras áreas de ambiente natural, em que se precisa ter um ambiente o mínimo comprometedor possível, principalmente de temperatura e umidade e precipitação, e eu percebo claramente que não é como era antes. Conversando com as pessoas que estão no campo ou que trabalham com as condições naturais, elas têm muita dificuldade de colher, né? Sistemas de irrigação foram estabelecidos em quase todo canto, porque não tem água no período que tem que ter. Enfim, isso é só um exemplo. Fora as realidades das marisqueiras, das mulheres que a gente acompanha, e a gente percebe quanto elas têm tido dificuldade, né, com as estiagens ocorridas nessa região. O que é mais importante para mim hoje? Essa pergunta tem muito a ver com como você está no hoje de cada dia. No hoje do meu cada dia, hoje eu posso dizer que o mais importante para mim é a saúde mental. Condições financeiras, eu já acho que já alcancei o que eu queria. Sou professora titular de uma universidade federal, cheguei num patamar que muitos sonham e alguns nem conseguem. Não é só no caso financeiro, porque eu acredito que, com certeza, certamente, tem outras profissões que ganham muito mais do que ser professor. Que, aliás, nosso salário está até defasado. Mas a função ou o cargo, né? A posição que muitos sonham. Então, profissionalmente, eu já não tenho tantas preocupações de ter que avançar. Se eu conseguir manter o meu nível de comprometimento com a qualidade de vida das pessoas que estão à minha volta, sob o ponto de vista profissional, de modo que garanta a eles uma formação de qualidade, já me satisfaz. Já garanta para eles uma possibilidade de um horizonte melhor, que essa pessoa consiga ver que há possibilidades dele ser feliz no seu ambiente profissional, isso já satisfaz. Mas eu entendo que tudo isso precisa ter. Não adianta só ter dinheiro, você se dá bem. Mas se você não estiver bem emocionalmente, você não vai conseguir lidar com os desafios, com o sucesso, com a derrota.
Então, é preciso ter esse equilíbrio. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu entendo que tudo que foi alcançado foi por conta de muita luta, muita dedicação, mas muita busca pelo equilíbrio. É preciso ter esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio como meta. E hoje eu dou mais valor a isso. Hoje eu dou mais valor a isso. Vale a pena. É preciso ter sanidade mental. Tudo que está à sua volta vai vir por acréscimo. Preste atenção, como vai vir, né? E até mesmo seus relacionamentos nas suas espiritualidades que eu desenvolvo, né? Se você estiver bem, você consegue ficar bem, né? Deus faz parte da minha história, não tenho nenhuma dúvida disso. Em tudo que eu vivi, até onde eu cheguei, Deus esteve do meu lado. E eu olhava sempre para Ele para ter forças, para continuar em meio aos desafios. E nessa relação também veio na minha avaliação, a minha sanidade. Então, continuo buscando esse relacionamento com o divino, mas com a natureza, com os meus orientados, com os alunos que estão ao meu redor. Eu sou feliz, muito feliz. Não tenho o que reclamar, só agradecer. Reviver momentos, uma trajetória, deu saudade, me fez lembrar das coisas boas, não só das ruins, não. E até lembrei das coisas ruins que foram trampolim para eu chegar onde cheguei. Porque se todas as vezes que eu tivesse tido uma dificuldade, eu tivesse dito assim, eu vou desistir, eu teria parado por ali. Mas ao contrário, parecia que dentro de mim era uma mola dentro do fundo de um poço. Quanto mais, eu acho que faz parte da minha personalidade isso, quanto pior a situação parecia, mais eu tinha vontade de florir, de sair, né? E também foi uma trajetória de olhar para o passado e acreditar que ainda existem pessoas que valem a pena. Ainda existem pessoas que vale a pena você investir no sentido emocional, mas também no profissional, que ainda existem pessoas boas. Esse olhar que o mundo tem de que todo mundo é mau, que tem sempre alguém ali para lhe fazer o mal, isso não é sadio. Eu sempre tive esse olhar de que, por mais que a pessoa tenha um comportamento arredio ou rejeitável, ela sempre tem o que dar. E talvez a grande virtude minha, se é que eu posso dizer se eu tenho alguma virtude no sentido profissional também, é olhar. Porque nós olhamos muito rápido para as coisas, para as pessoas. Somos muito imediatistas e nisso nasce o preconceito. É preciso parar, olhar para ela, ver exatamente o que ela pode ofertar e como eu posso contribuir. E assim eu vejo. Muitas pessoas talvez me levaram para trás, lá na minha trajetória, algumas. Acho que é porque eu nem liguei, nem tchum. Não dei muita importância para elas. Elas quiseram talvez dar uma de superior, mas isso não me fez desistir, não. E às vezes eu me inquieto quando eu vejo alguns à minha volta desistindo por pouco. Para mim é pouco, mas para ele é grande, até compreendo. Mas por que esse limite chegou tão rápido, né? E se eu puder passar isso para essa pessoa, eu passo. Então, olhar para a minha trajetória atrás, naquilo que eu fiz aqui com você, foi também dizer que eu estou no caminho certo. Meu caminho até aqui aponta o caminho que leva à melhoria. Melhoria minha melhoria, da Francilene, mas daqueles que estão à minha volta. É assim que eu avalio. Não sei se essa pessoa tem esse mesmo olhar, mas eu penso que sim. O que mudou na minha vida? Eu penso que eu me tornei uma pessoa melhor.
Acho que isso é o que é o mais importante, né? A bagagem que eu trago hoje de formação humana me leva a pensar, olhando para trás e olhando para hoje, valeu a pena. Valeu a pena toda a dedicação dos meus pais, valeu a pena todo o investimento que eles fizeram em mim. E eu fiz mais ainda quando saí daqui, foi para um outro estado, sem conhecer ninguém, sem ter apoio, sem ter familiar nenhum em outro estado, buscar essa formação. Valeu a pena as noites que eu ficava estudando, não diria as noites em claros, porque eu sempre fui uma pessoa do dia, mas os momentos que eu gastei tempo, eu não perdi. E eu acho que isso é muito importante. Nesse momento da vida da gente, na minha vida, eu olho para trás e digo, eu não perdi tempo. Eu gastei. Eu gastei porque tinha que gastar nos momentos certos. Então, eu olho e vejo, hoje eu sou uma pessoa melhor. Se eu não tivesse essa formação, se eu não tivesse esse empenho, essa diligência dos meus pais e até mesmo minha, em continuar insistindo, continuar acreditando em mim, eu não sei exatamente onde iria parar. Talvez eu seria uma pessoa frustrada. Eu posso dizer que, do seu ponto de vista profissional, eu sou uma pessoa realizada. Sou rica? Não. Como eu costumo dizer para vocês, como professores, o que a gente vai ter? Um carro para andar, uma casa para morar e vai ter um plano de saúde. Para mim isso é suficiente. Pode não ser para fulano, mas para mim é. E estar bem comigo mesma e com as pessoas que estão à minha volta. Ter o suficiente para viver, para pagar suas contas. Viver de forma digna. Eu diria que isso é uma mudança. Por quê? Porque os meus pais sempre foram de origem muito pobres. Minha mãe era muito pobre. E me deu o exemplo que deu para chegar onde chegou. O meu pai também era muito pobre, de mecânico de bicicleta a gerente de uma seção de peças. Minha mãe, de ajudar sua mãe a criar os 7 filhos, minha avó era lavadeira, e minha mãe ajudou a criar, que ela é uma das mais velhas, a todos, e deu formação a todos, e se formou ainda como a primeira pessoa da família como professora de história. Então, olhando o exemplo dos meus pais e a minha própria trajetória, tudo levava a crer que se eu insistisse como eles insistiram, ia dar certo. Mudou a minha vida. Eu posso dizer que a educação muda a vida de qualquer pessoa se ela quiser. E digo sem medo de errar. E como disse uma vez, nas pessoas que me perguntaram acerca do valor da educação. A educação, gente, para mim, ela é uma mãe. É uma mãe. Qualquer pessoa que se aproxima dela, ela nos torna digno. Mãe é assim. Você pode estar do jeito que estiver, torto, quebrado, mas se aproximou de mãe. Em você tem um alento, uma vida que você não sabe de onde vem. E às vezes no momento de tristeza, de angústia, porque vem também, né? Ou pensa que é fácil, vocês sabem disso, passar a noite estudando, lendo, discutindo, planejando. Às vezes vem aquele de vontade, falar, isso não é para mim. Falar, eu não vou conseguir. Uma das coisas, eu não vou conseguir. Bom, eu tinha isso em mim também, mas eu olhava para minha mãe, olhava para meus parentes mais próximos, grande parte deles professores. Se deu certo para eles, pode dar certo para mim. E deu. Eu sou feliz. E estou feliz. E quero continuar assim até a aposentadoria.